Já assisti Uncharted Fora do Mapa e agora estou aqui para comentar com vocês esse filme. Então, nesse primeiro vídeo eu vou comentar sem spoilers, então vou falar da trama de um modo mais geral, do que tem de bom, do que tem de probleminhas ali. E falando em problemas, vale ressaltar que se você jogou, é fã da franquia de jogos, talvez você tenha alguns problemas com esse filme, talvez não, mas muitos já estavam tendo até algum problema em relação ao Tom Holland, que sim é um baita ator, a gente que é fã também de Homem-Aranha gosta muito dele e tudo mais, mas havia algumas críticas em relação à escalação dele para o Nathan Drake, por questões de idade e tudo mais, mas vamos lá. Vamos entrar aqui no que o filme fala, o que ele mostra, né, em relação até ao material dos jogos. E o filme ele começa com uma cena de ação que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e aí sim já volta para nos contar a história do Nathan. E a partir daí a gente começa a entender a aventura que o Nathan Drake vai se meter ao longo do filme, né? Logo na sequência a gente já vê a apresentação do Sully. E o que dá para dizer, não só da relação dos dois, mas ao desenrolar de todo o filme, esse é um filme de apresentação. Acredito que vem aí uma sequência, quer dizer, é praticamente confirmado que vai ter uma sequência pelo menos para esse filme, mas talvez uma franquia ou criar, né, um universo, aí vai depender muito do que a Sony vai querer fazer e de quanto vai ser rentável. Então eu acredito que, olhando o filme como um todo, eu acredito que ele foi muito uma origem, uma introdução desses personagens e que eles podem explorar sim, e muito, né? Mas o filme em si, ele já é um ótimo entretenimento de aventura e ação e eu diria até fantasia quase em alguns momentos. São sequências de ações que às vezes a gente fica ali sem fôlego de ver o que vai acontecer, mas que se a gente for olhar com aquele olhar crítico de nossa, como é irreal, isso às vezes a gente pode achar problema ali em algumas ações, né? E esse filme ele é um filme de ação-aventura, então vão ter coisas divertidas, mas que se for analisar com um olhar de vida real, pode ser um problema. Não foi como eu fui assistir o filme, eu estava no hype para assistir eu não joguei, lembrando, né? Eu não joguei os jogos, mas conheço um pouco ali, sei do que se trata. E é um filme que traz pra gente um gênero que estava um pouco adormecido, de busca ao tesouro, de explorar locais inabitáveis e tudo mais. E esse filme traz pra gente, com base lá no material de jogos, mas ele funcionaria se não tivesse essa base de jogos, ou seja, alguém que não é fã e vai olhar esse filme no cinema hoje, ele vai se divertir, independente se ele nem sabe quem é Nathan Drake. A história ali começa a contar a história do personagem e desenvolve ela até certo ponto. E o final do filme justamente nos traz essa ideia de que pode continuar. Falando ali dos vilões, tem uma trama interessante, existe um plot até na parte dos vilões ali, que eu achei bem interessante, não esperava. Parece que as coisas estão indo para um lado super, quase clichê, mas super tradicional. E existe ali um plot, existe alguma mudança. O filme trata a questão da confiança e da traição entre as pessoas e os personagens ali. E isso rola dos dois lados, né? Tanto da galera que está explorando para buscar o tesouro, quanto do vilão lá que quer buscar o tesouro, mas por outros motivos, né? Por conta da família dele lá, ele se acha o herdeiro, né? Por direito do tesouro, ele vai atrás por esses motivos, mas a coisa começa a mudar de figura em algum momento ali, quando a gente menos espera, existe esse plot que eu acho que é bem interessante e leva a parte final do filme para um outro lado, um outro tipo de disputa e que causa uma transformação realmente em alguns personagens ali, em relação ao caráter e tudo mais, que acaba sendo bem interessante para o filme. Até em relação à trama, eu fiz um vídeo ontem falando sobre algumas críticas que já tinham saído sobre o filme. Alguns foram bem duros, dizendo até que o próprio Tom Holland, apesar do seu carisma, não conseguia salvar o filme e tudo mais. Mas dá para te dizer que na minha opinião, eu acho que eles até pegaram um pouco pesado com o filme em relação a isso, porque eu acho que ele se sustenta e não sei se influenciado pelas críticas, eu fui esperando muito pouco da trama do filme. E desde o início eu percebo que tem uma construção ali interessante, que vai encadeando eventos até chegar, o filme vai realmente numa crescente de acontecimentos e de desenvolvimento para aqueles personagens ali. Claro, não é algo muito
profundo. A gente não dá para comparar e botar esse filme de um lado de algum dos filmes do Dan Brown, por exemplo, como Código da Vinci ou outros ali, Anjos e Demônios, que até não se trata da mesma coisa, mas tem algumas semelhanças, né? De ir atrás de pistas e ir desvendando um mistério. Não tem um grande plot à la Dan Brown, mas ele funciona muito bem dentro do seu gênero, eu acredito. Se a gente for pegar o filme lá, acho que é Tesouro Nacional, do Nicolas Cage, que é um filme que também a gente pode achar vários problemas neles, mas que no final das contas ele funciona, ele entrega uma diversão, uma aventura. Eu acho que esse filme está muito mais próximo disso. Também não faz sentido, na minha opinião, levar ele para uma comparação direta em questão de qualidade com Indiana Jones, porque Indiana Jones também marcou uma era toda, com alguns elementos ali que estavam até, de certa maneira, inovando, e aqui ele traz já dentro de um gênero uma estrutura, né? O Uncharted traz uma estrutura já clássica do filme de busca ao tesouro e tudo mais. Então eu acho que ele não tenta inovar em cima de Indiana Jones, por exemplo, ele vem seguindo uma receita que funciona. Então, nesse sentido, eu acredito que é bem divertido e entrega o que ele se propõe a entregar. Então, galera, a minha opinião aqui, tentando, né, não dar spoilers, o que é um pouco mais difícil, é que vale muito a pena sim assistir esse filme, vale a pena ir para o cinema. O Tom Holland está muito bem, a relação dele ali com o Mark Wahlberg funciona muito bem. A própria Chloe, que interage com eles também ali em vários momentos, é interessante de se ver, agrega e desagrega, se for olhar por outro sentido dessa palavra, mas que o trio funciona bem. A própria Braddock ali, que trabalha junto com o vilão e vai ganhando importância também ao longo do filme, ela funciona muito bem, tendo uma relação direta com alguns personagens e indireta com outros. Então, eu acho que o filme se sustenta, é um filme divertido e vale sim a pena ao cinema assistir, contemplar nosso Homem-Aranha aí, que em alguns momentos eu tive uma certa dificuldade, pelo menos no início do filme, de dissociar. Não sei se é porque faz pouco tempo que Homem-Aranha estava aí e a gente estava assistindo esse filme, mas ao longo do filme tu consegue esquecer e entrar na história ali, porque ela vai se tornando cada vez mais interessante, pelo menos na minha opinião, né? É isso que eu estou fazendo aqui, estou fazendo um comentário sobre o filme, dando a minha opinião e trazendo para vocês aí algo que possa ajudar a apreciar ou não esse filme. Tá bom, galera? Um abraço, até mais!